Então, continuando aqui nosso conteúdo, vamos continuar aqui o capítulo 24 sobre potencial elétrico. Na aula anterior eu falei bastante sobre energia cinética, energia potencial, conservação da energia. E hoje a gente vai voltar e vai aplicar isso tudo na eletrostática, né? Que é no campo elétrico. Então, primeiro eu vou falar sobre a energia potencial relacionada com o campo elétrico, que é a energia potencial elétrica. Depois o potencial, que é diferente da energia potencial. E vou fazer alguns exemplos de cálculos do potencial elétrico para uma carga pontual, um dipolo e também distribuições contínuas. Muito parecido com o que nós já fizemos para o cálculo do campo elétrico em si. Só que agora vai ser mais fácil porque o potencial é um escalar e não um vetor. Bom, então, sobre a energia potencial elétrica. A energia potencial, ela surge, né? Na aula anterior, ela surgiu quando nós relacionamos aqui a força com essa função escalar U, por causa de uma força conservativa. Então nós mostramos na aula anterior que uma força que respeita a conservação da energia, uma maneira de respeitar a conservação da energia é que existe uma função escalar U, tal que a força seja menos o gradiente dessa função escalar U. E nesse caso essa função escalar é chamada de energia potencial, associada a essa força. Então se essa força for a força elétrica, essa energia potencial é a energia potencial elétrica, certo? E isso parece meio indireto, né? Porque como é que eu vou determinar qual é a função U, tal que menos o gradiente dela dá igual a força elétrica? Então, o que a gente faz é procurar uma fórmula específica para calcular U, sem depender disso. Bom, e isso decorre da conservação da energia, né? Porque a conservação da energia diz que a variação de energia cinética somada com a variação de energia potencial é igual a zero, né? O que significa que a variação de energia cinética é igual a menos a variação de energia potencial, que é o que eu escrevi bem aqui. Só que a gente também tem uma igualdade bem aqui que relaciona a energia cinética com o trabalho, que é o teorema trabalho-energia cinética que eu falei na aula anterior, de segunda-feira, eu acho, certo? E a fórmula do trabalho, por sua vez, é essa aqui. Então, menos a variação de energia potencial, a gente chega à conclusão que é igual a essa integral de linha bem aqui, de um ponto inicial a um ponto final de f escalar dl. Então, o que está acontecendo aí é que tem uma partícula se deslocando de um ponto inicial até um ponto final, num certo sentido, do I para o F. Essa partícula, aqui numa posição intermediária, ela vai ter uma certa carga Q e vai estar sujeita a uma certa força F. Então, a variação de energia potencial significa a energia potencial aqui no final, o final, menos a energia potencial aqui no início, o I, vai ser esse ΔU. Então, essa variação de energia potencial ao longo desse trajeto vai ser igual a menos, isso que está escrito bem aqui, menos a integral do ponto inicial até o final da força produto escalar com o dl, que eu já expliquei um pouquinho o que é esse dl na aula anterior. Muito bem, mas isso aqui ainda é um caso que poderia valer para qualquer força conservativa. A gente particulariza para a força elétrica a partir do momento que a gente se lembra que a força elétrica F é igual à carga da partícula que está sofrendo a força vezes o campo que está atuando sobre essa partícula, o campo elétrico. Então, feito isso, a gente substitui bem aqui esse F por carga vezes campo, e aqui a gente tem uma expressão específica para a força elétrica.
Ok. Então, em outras palavras, a variação de energia potencial aqui vai ser menos a carga vezes a integral do campo escalar dl. Essa integral do campo escalar dl aqui, uma integral de caminho de um ponto inicial a um ponto final, é uma integral que vai aparecer várias vezes. E nós vamos ver depois, quando a gente estudar circuito, que isso também está relacionado com a força eletromotriz do circuito. Bom, então a energia potencial elétrica é dada por aquela expressão, mas só que na verdade a gente só calculou a variação de energia potencial elétrica, né? Ou a gente poderia dizer energia elétrica. Então a gente só calculou essa diferença. Agora a gente precisa de um critério para definir com mais precisão o que é a energia em si, não só a variação dela. Ok, então o critério ele é dado por uma observação que é desse slide aqui, que a gente vai pausar um pouquinho essa definição do U para pensar um pouco sobre ela de outra forma. Então, nós já vimos isso aqui, a força elétrica é menos o gradiente da energia potencial elétrica, vimos isso. Porém, por causa dessa definição, existe uma ambiguidade na definição dessa energia U, que significa o seguinte: se a gente substituir U, vamos supor que a gente tem, por exemplo, que U é igual a 1 sobre 4πε0 Q sobre R. Vamos supor que a gente tenha essa energia potencial aqui. Se a gente substituir essa energia potencial por uma U' em que a gente vai somar uma constante, por exemplo, eu vou somar bem aqui 2 joules, já que ela tem unidade de energia. O que vai mudar na dinâmica da força aqui? Não vai mudar absolutamente nada, porque a força é menos o gradiente do potencial. Então a força vai mudar para uma F', que vai ser menos o gradiente desse potencial novo, linha, que vai ser menos o gradiente do antigo mais essa constante. Então essa aqui seria a constante que eu falei, por exemplo, 2 joules. Só que quando eu tiro o gradiente é uma derivada, então ele é linear. Então menos o gradiente da soma é menos o gradiente do primeiro, menos o gradiente do segundo. Mas sendo esse segundo uma constante, por exemplo 2 joules, a derivada dele é zero. Qualquer derivada dele vai ser zero. Então na verdade essa força não mudou. Eu chamei de F', mas a verdade é que ela é igual a menos o gradiente de U, ou seja, é igual à força inicial que é F. Então isso significa que se eu somar ou subtrair o potencial com qualquer constante, poderia ser 2 joules, mas poderia ser qualquer constante, o zero, o potencial não muda, certo? Então o potencial não se altera, e isso é que é a ambiguidade que existe na definição de U, porque se eu somar e subtrair uma constante a ela não altera, então qual seria a constante correta, entre aspas? E a resposta é que não existe essa constante correta, tanto faz, não tem importância. Isso significa que existe uma liberdade de poder adicionar ou subtrair uma constante ao potencial sem alterar o seu efeito físico. Qual é o efeito físico? O efeito físico é a força, ou seja, poderia dizer também que é o campo elétrico. Eles não vão ser alterados, né? E essa liberdade é chamada liberdade de calibre, que por algum motivo em inglês é muito diferente do português. Calibre é escrito, se alguém for procurar algum dia livros em inglês, está escrito gauge, assim escreve gauge, né? Bom, então essa liberdade de calibre significa que o potencial está sempre definido a menos de uma constante. Então se eu somar ou subtrair qualquer constante, o zero, a força nem o campo elétrico vão ser alterados, né? Então para ter uma definição única de potencial, a gente precisa definir um ponto de referência, porque aí a gente vai ter uma variação de potencial aqui, que vai ser o potencial final menos o inicial. Mas aí se a gente fixar esse inicial
de um jeito e não mudar nunca mais, isso vai fixar essa constante aqui. E vai acabar essa liberdade de calibre e a gente vai ter uma definição única de potencial. Então é isso que a gente vai fazer. E geralmente o que se escolhe como referência é o infinito, pois espera-se que todos os campos tenham a propriedade de se anular no infinito. Por exemplo, a gente viu que uma carga pontual, né, gera um campo elétrico que vai decaindo com 1 sobre R2. Então isso significa que o campo elétrico é proporcional a 1 sobre R ao quadrado. Então quando R tender ao infinito, o campo vai tender a zero. Então o que a gente espera é que o potencial tenha esse mesmo comportamento, né? Então a gente resolve dois problemas de uma vez só. A gente garante que a energia potencial vai tender a zero no infinito. Esse infinito é a distância entre o ponto onde a gente está medindo o potencial e o ponto que gera esse potencial, né? Então o que a gente espera é que U tenda a zero no infinito, e a gente garante isso atrelando esse fato à própria definição do campo, né? Então a gente vai exigir que U de infinito, entre aspas, seja igual a zero. E isso vai fixar U. Fixa U de R. Fixa U, digamos assim. E aí a gente vai ter a energia potencial elétrica e não mais só a variação de energia. E a gente faz isso da seguinte maneira, né? Supondo que a partícula vem do infinito, sendo a posição inicial, com uma energia zero. Então a variação de energia potencial vai ser a própria energia potencial, porque essa daqui é zero, né? Então ΔU vai ser U, que pela fórmula anterior é menos a carga vezes essa integral de I até F de E escalar dl. E por sua vez, como a gente está considerando como ponto inicial o infinito, isso vai ser a integral de infinito até F de E escalar dl. Então, resumindo tudo isso que eu falei aí, a energia potencial vai depender somente da posição, não vai depender do tempo. Vai ser menos a carga da partícula em questão, vezes a integral de infinito até R de E escalar dl. Lembrando que a situação que a gente está descrevendo aí é uma partícula que está se movendo, uma certa trajetória aqui, que está sujeita a um campo elétrico, e essa partícula tem uma carga Q. Então Qzinho é a carga da partícula e campo elétrico E aqui é um campo externo atuando sobre ela. Então essa é a fórmula. É possível tomar outras convenções de onde o campo se anula, ou mesmo que ele não se anule, mas tudo que envolve força elétrica e campo elétrico não depende dessa escolha. No entanto, essa escolha bem aqui é a mais comum, então a gente vai adotar ela em toda a disciplina. Bom, com isso a gente pode definir o que é potencial elétrico. Então a definição ela é bem simples, é o seguinte, é isso aqui. O potencial elétrico é simplesmente energia potencial elétrica por unidade de carga. Então vamos pensar na situação anterior aqui. A gente tem uma fonte de campo elétrico aqui, né? E bem aqui tem uma partículazinha de carga Q, essa daqui, que está sujeita a esse campo elétrico, né? Bom, então esse sistema vai ter uma energia potencial elétrica associada, que vai ser essa U. Essa energia U bem aqui que a gente acabou de definir no slide anterior, 2 slides atrás. Então o potencial V, o potencial que é representado pela letra V e não U, vai ser essa energia elétrica dividido pela carga. Então na verdade ele é uma energia por unidade de carga, que lembrando aqui da fórmula que a gente acabou de ver para energia elétrica, o potencial vai ser então isso aqui dividido por Q.
E como que é constante, ele sai da integral, então na verdade esse potencial é simplesmente a integral de E escalar dl negativa de infinito até R. Esse potencial, ainda que seja difícil enxergar isso aqui como o que eu vou dizer, mas o potencial é o que a tomada mede, certo? O que a tomada fornece. A tomada fornece uma diferença de potencial entre as dois orifícios da tomada. Um está um potencial que a gente pode considerar zero e o outro está um potencial oscilante, porque a nossa corrente é alternada, né? Que varia em média de menos 115 a mais 115 volts, mais ou menos. Então o conceito de potencial elétrico ele é extremamente importante para o estudo de circuitos e tudo que envolve circuitos, que é, em particular, os equipamentos elétricos que nós usamos. Mas por enquanto a gente não vai discutir circuitos, né? Só a partir do próximo capítulo. Então vamos só ficar com essa ideia na mente aqui do potencial definido através dessa fórmula aqui. Só para deixar claro, essa daqui é a definição de potencial. Tá? E essa daqui é a fórmula que segue dessa definição. É a fórmula para calcular o potencial V, certo? Muito bem. Então, como tudo que a gente está discutindo, a gente começa do exemplo mais simples imaginável, né, possível, que é o potencial da carga pontual. Então, o exemplo mais simples possível é uma carga pontual, é uma partícula dotada de carga elétrica. Então, a gente já viu que o campo elétrico dela é dado por essa expressão bem aqui, vimos no início, 1 sobre 4πε0 Q sobre R2R chapéu. E a gente pode calcular a partir daí o potencial pela fórmula anterior, como sendo menos a integral de infinito até R desse campo E escalar dl. Então, para a gente não fazer isso de qualquer jeito, essa é uma integral de caminho. Toda vez que tem esse vetor escalar dl, é uma integral de caminho, também chamada integral de linha. Então a gente sempre precisa escolher um caminho para fazer essa integral. Certo? Então o que a gente faz é o seguinte, imaginar a partícula vindo do infinito, como posição inicial, e terminando em R. Né? Inclusive está errado esse sentido aqui, seria o contrário. Né? O sentido aqui é o inverso. Do infinito até R. Nesse caminho, o dl vai ser dr' R chapéu. Eu botei R' chapéu porque está integrando, mas não precisaria disso. É só para diferenciar da posição final que é R aqui. Tá, então a gente substitui o campo é esse aqui. Só substituir R por R' porque geralmente quando a gente vai integrar, se a gente vai integrar em x, a gente substitui por x' para diferenciar da variável que está fora. Ou se fosse y, seria y'. Como aqui é R, substitui R por R' para poder integrar. Que aí eu diferencio do R que está aqui, que é limite de integração. Se a gente misturar as duas coisas, vai bagunçar tudo, vai estar errado. Ok, então aqui sai essas constantes todas, né? Q sobre 4πε0 vem para cá. E fica só dr' sobre r' quadrado, que é isso aqui. E vetores fica os versores aqui, r' chapéu, escalar r' chapéu, que dá 1. Então, na verdade, essa integral fica menos Q sobre 4πε0, integral de infinito até R, de dr' sobre r' quadrado. Essa integral é uma integral
chamada de imediata, lá nas disciplinas de cálculo, porque ela é uma integral desse tipo aqui, integral de x elevado a n dx, que é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Nesse caso, da nossa integral, em vez de x é r', e em vez de n é menos 2. Então basta substituir nessa fórmula pronta e a gente calcula a integral. Então fica menos q sobre 4πε0, integral de infinito até r, de r' é menos 2 dr'. E substituindo nessa fórmula bem aqui que eu acabei de escrever, fica menos q sobre 4πε0, r' elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. E isso é a primitiva, né? A integral definida, a gente bota um limite aqui de a a b, e aí a gente calcula essa primitiva indo de a até b, ou seja, vai ser ela calculada aqui menos ela calculada aqui. Então, como aqui embaixo dá menos 1, eu coloco esse menos 1 para frente aqui, e aí fica mais q sobre 4πε0. E aqui fica r' elevado a menos 2 mais 1 dá menos 1, que é a mesma coisa que isso aqui, ó, r' elevado a menos 2 mais 1 é r' elevado a menos 1, que é 1 sobre r', tá? Foi isso que aconteceu daqui para cá. Então com isso fica q sobre 4πε0, 1 sobre r' indo de infinito até r. Então fica isso tudo calculado em r, que é isso aqui, menos 1 sobre r' calculado em infinito. Como o infinito não é um número, na verdade isso é um limite. Essa integral é chamada de integral imprópria, porque o limite é infinito. Então fica menos o limite de 1 sobre r' quando r' tende ao infinito. E a gente sabe lá do cálculo que esse limite dá zero. Então resumindo, fica só isso aqui, e aí o potencial da carga pontual vai dar esse. 1 sobre 4πε0 q sobre r. Então vejam que como a gente pode obter o campo a partir do potencial, que eu não sei nem se eu escrevi isso aqui, vou já falar sobre isso. Como a gente pode obter o campo a partir do potencial, então o potencial é uma maneira mais simples de descrever a mesma coisa, né? Por quê? Porque o potencial é escalar, enquanto que o campo é vetorial. Então o potencial é um número. Para descrever o campo a gente precisa de 3 números. A componente x dele, a componente y e a componente z. Ou então a gente precisa da direção dele, precisa do módulo aqui e precisa do sentido, se é para lá ou para cá. Sempre 3 números. Isso o campo. Mas aqui o potencial, vejam que ele é escalar. Então ele só depende da distância. SR é a distância entre a cargazinha, carga pontual, e o ponto P aqui onde a gente está calculando esse potencial. Essa é a distância R, onde a gente vai calcular aqui o potencial no ponto R. Tá? Bom, e como eu disse, podemos obter o potencial a partir do campo, que é essa fórmula já conhecida, que eu mostrei agora, mas também podemos obter o campo a partir do potencial. Como? É simples mostrar isso. Já vimos aqui que a força é menos o gradiente da energia potencial, né? Mas só que a força, vamos fazer isso separado, senão vai ficar bagunçado. Na verdade está errado o nome disso aqui. Relação entre potencial e campo. Então nós vimos que a força é igual a menos o gradiente da energia potencial, mas nós também vimos que, por um lado, a energia potencial é potencial vezes carga,
E por outro lado, a força é igual a carga vezes campo. Então, se a gente substituir essas duas aqui, fica desse jeito. Carga vezes campo é igual a menos o gradiente de carga vezes potencial, que é igual a menos carga gradiente do potencial. Então, se a gente cancela essa carga aqui, a gente percebe que na verdade o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Certo, pessoal? Então, isso mostra que eu posso calcular o campo a partir do potencial, V. E essa outra fórmula aqui, que é a integral, é o inverso dela. Eu posso calcular V a partir de E. Certo? É isso, resumindo. Bom, o interessante do potencial ser uma grandeza escalar, por exemplo, no caso que nós vimos de uma carga pontual, imaginar que uma carga pontual Q poderia ser 1 coulomb, 2, 5 coulombs, menos 15 coulombs, ele só depende do raio. O que significa raio? Significa a distância entre o ponto aqui P, onde eu estou medindo o tal potencial, e a carga que está gerando ele. Então, qualquer ponto que esteja a uma distância fixa R dessa carga vai ter o mesmo potencial. Isso significa que todo esse círculo tracejado aqui, cujo centro é a carga, e que tem um certo raio R, que poderia ser, por exemplo, 1 metro, qualquer ponto sobre esse círculo vai dar o mesmo valor de potencial, porque o potencial vai ser dado por isso aqui, Q sobre R. Então, isso aqui é constante, a carga não muda. E o R não muda porque está sobre o círculo, então qualquer desses pontos sobre esse círculo vai ter um potencial constante. E se a gente imaginar que isso na verdade é tridimensional, né? O que a gente está discutindo aí é na verdade uma esfera em que a carga está lá no centro da esfera. Então na verdade o que a gente vai ter aqui é uma superfície de raio R, né? Isso aqui é uma superfície de raio R, na qual o potencial não muda. E isso mostra o quanto o conceito de potencial é mais simples que o de campo elétrico, porque nessa esfera aqui, o mesmo campo elétrico gerado por essa carga vai ser muito diferente, bem aqui desse lado e aqui desse outro lado, que ele é um vetor que vai apontar para fora da carga. Lá em cima ele vai apontar para cima. Isso é o campo elétrico, mas o potencial sobre essa esfera vai ser o mesmo em todos os pontos da esfera. Então, qualquer superfície dessas, onde o potencial não muda, onde o potencial é constante, é chamada de superfície equipotencial. Então essa é uma superfície equipotencial. Esse prefixo equi significa justamente igual. Então é uma superfície onde o potencial é igual ao longo de toda a superfície, não muda. E eu estou falando de um raio genérico, então, por exemplo da carga pontual, qualquer raio a qualquer distância vai determinar uma superfície equipotencial que vai ser uma esfera cujo centro é a carga, certo? Então com isso é fácil calcular a diferença de potencial entre dois pontos para carga pontual. Basta eu fazer o seguinte, se eu quiser
a diferença de potencial entre esse ponto aqui, que eu vou chamar de P1, e esse outro ponto aqui, que eu vou chamar de P2, aliás, poderia ser um ponto A e um ponto B. Então, bem aqui nesse ponto A vai ter um potencial VA, e aqui no ponto B vai ter um potencial VB. E a diferença de potencial, ΔV, vai ser V no ponto B menos V no ponto A. Mas só que na verdade, esse potencial ele não depende do ponto, ele depende só desse raio. Então vamos dizer que aqui seja um raio RA, e aqui, se eu conseguir desenhar, e aqui vai ser um raio RB. Então na verdade o potencial no ponto B vai ser 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre o raio da órbita B, da órbita não, né, desse círculo. E no ponto A vai ser 1 sobre 4πε0 Q sobre RA. Então essa diferença de potencial que, na verdade, por uma questão de convenção histórica, a gente não usa o delta para diferença de potencial, a gente chama só de V. Então V também representa diferença de potencial, tá? Então a diferença de potencial vai ser isso aqui. E botando em evidência, fica assim, Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Então isso aqui seria uma fórmula para calcular a diferença de potencial entre dois pontos do campo gerado por uma carga pontual Q. Como é que eu faço isso? Pego Q, a carga sobre 4πε0 e multiplico por uma diferença, que vai me mostrar que na verdade basta eu saber a distância entre os pontos A e B em relação à carga A. Então basta eu saber essa distância em relação à carga fonte. Que nesse caso seria essa distância bem aqui. Certo? Então é assim que eu calculo a diferença de potencial. Basta calcular a diferença entre as superfícies equipotenciais. Aqui do livro, a gente pode ver mais alguns exemplos de superfície equipotencial. Então imagine que a gente tem uma outra certa distribuição de carga aqui, que é diferente da carga pontual que eu acabei de mostrar, é um pouquinho mais complexa. E ela está gerando um campo tal que ela vai ter essas superfícies equipotenciais aqui, V1, V2, V3 e V4. Então o livro nos mostra aqui alguns caminhos e as diferenças de potencial que vai ter nesses caminhos todos. Então nesse primeiro caminho aqui, como a partícula está caminhando sobre uma superfície equipotencial, ela sai daqui e chega aqui, a diferença de potencial é zero, né? E isso vai implicar também que o trabalho realizado ao longo dessa superfície é zero. Por outro lado aqui, se ela sai dessa superfície e ela vai, mas depois volta, né? Também não vai ter trabalho, também não vai ter diferença de potencial total. Porque o que interessa é só o inicial e o final, certo? É isso. Tá? Então são vários exemplos aí em que as diferenças de potencial vão ser iguais porque a partícula começa e termina na mesma superfície equipotencial. Uma outra coisa que a gente precisa generalizar lá do campo elétrico, por causa do potencial, é o princípio da superposição. Então o potencial num ponto gerado por uma certa quantidade n de cargas, Q1, Q2, Q3, Q4, até um certo número Qn, esse potencial aqui nesse ponto P vai ser simplesmente a soma de todos esses potenciais.
que dá essa fórmula bem aqui, né? Então vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a primeira carga sobre a distância da primeira carga ao ponto P, que é esse R1 bem aqui. Depois 1 sobre 4πε0 vezes a segunda carga dividido pelo raio, a distância da segunda carga até o ponto P, e assim por diante, tá? De maneira que, se a gente pegar aqui uma partícula genérica J, que vai estar a uma certa distância RJ desse ponto P, na verdade esse potencial nesse ponto P vai ser 1 sobre 4πε0 vezes o somatório de J igual a 1 até a última partícula aqui, N, de QJ dividido por RJ. Certo, pessoal? Então é assim que fica o princípio da superposição para N cargas pontuais. E aí vamos aplicar isso num exemplo aqui. E vamos imaginar uma situação representada por essa figura aqui, em que a gente tem 12 elétrons mantidos fixos, igualmente espaçados aqui um do outro, todos sobre um círculo. E esse círculo tem um raio R, e o ponto central aqui é um ponto C, que é onde a gente vai calcular o campo. Tomando o potencial igual a zero no infinito, que é a convenção que eu mencionei para vocês, quais são o potencial elétrico e o campo elétrico no centro C da circunferência? Então vejam que o potencial ele vai ser a soma dos 12 potenciais gerados por cada elétron. Aqui tem um elétron E-, aqui tem outro e assim por diante. Então cada elétron vai gerar um potencial V, que vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga do elétron, que é menos Z, dividido pela distância entre o ponto onde eu estou medindo o campo, que é o ponto C, e as cargas que estão gerando. Mas todas as cargas são os elétrons que estão sobre o círculo, então todas elas vão estar a uma mesma distância R desse ponto onde eu estou calculando, que é o ponto C. Então aqui vai ser R. Então se eu somar isso 12 vezes, se eu somar isso 12 vezes, eu vou ter, na verdade, que esse potencial é igual na verdade o potencial vai ser igual a 12 vezes o campo gerado por uma carga, né? Mas todas vão ter o menos na frente. Doze parcelas iguais. Então vai ficar menos 12 vezes 1 sobre 4πε0 vezes a carga elementar dividido por R, que é justamente a fórmula que está ali no livro, né? Mas aí a pergunta também é: qual é o campo elétrico no centro dessa circunferência? Bom, o campo elétrico vai ser zero, porque vai ter um anulamento aqui por pares. Como a gente tem um número par de partículas, isso também valeria se fosse um número ímpar, mas aí seria mais complicado o argumento. Mas para um número par, esse elétron aqui de cima vai gerar um campo que aponta para ele, então vai ser esse campo bem aqui. Porém, esse elétron aqui de baixo vai gerar também um campo que vai apontar na direção dele e que vai ter o mesmo módulo e a mesma direção, né, desse outro elétron aqui. Porém, eles estão em sentidos opostos, então eles vão se cancelar. Então, se a gente fizer isso para cada um dos 6 pares de elétrons que tem aqui, a gente vai perceber que na verdade o campo aqui no meio é zero, certo? Porque existe um cancelamento de pares de elétrons aqui, de pares de campos gerados por elétrons diferentes. Então, nesse ponto central, e é o único ponto onde vai acontecer isso, né, o campo vai ser zero. É interessante perceber que ainda continua valendo essa relação aqui,
é igual a menos gradiente de V. Por quê? Porque nesse ponto central o potencial é constante. Ó, veja que aqui ele não depende de nenhuma variável, só depende de constantes. O raio do círculo, o campo elétrico, carga elementar, quer dizer. E o gradiente vai ser da constante, que é zero. Então nesse ponto o campo elétrico vai se anular. E isso está coerente com a fórmula que a gente viu antes. Certo? Muito bem. Aí tem uma outra pergunta aqui, letra B. Se os elétrons, aqui embaixo, letra B do lado esquerdo, se os elétrons forem deslocados ao longo de uma circunferência até ficarem distribuídos com espaçamento desigual, em um arco de 12 graus, qual será o potencial no ponto C? E qual será o campo elétrico? Vejam que o potencial não vai mudar, porque nenhuma das variáveis que entra no cálculo dele mudou. Ou seja, todas as partículas continuam a uma distância r do ponto C, e todas as partículas continuam tendo a mesma carga e continua tendo 12 partículas. Então, o potencial não muda. Porém, o campo elétrico vai mudar, ele vai ser algo que aponta para cá. Porque agora todos os campos elétricos eles estão apontando aqui para esse lado esquerdo. Tá? Então, o campo elétrico vai mudar, agora ele vai ser algo apontando aqui para o lado esquerdo, não vai mais ser zero. Porém, o potencial nesse ponto não vai mudar, vai continuar tendo o mesmo valor. Certo? Bom. Então vamos complicando aqui, aliás, elaborando um pouco mais esse conceito, saindo dessa partícula do campo gerado por uma carga pontual, vamos imaginar agora o dipolo. O dipolo que a gente já estudou quando falou do cálculo do campo elétrico, a partir da lei de Coulomb, a gente já discutiu. Ele não é exatamente o campo gerado por duas partículas, ele é uma configuração especial onde a gente faz uma aproximação. Então, na verdade, ele é um sistema formado por duas partículas de cargas opostas, mas que tem o mesmo módulo. E isso vai gerar um campo específico, onde a gente vai fazer uma aproximação que vai dar uma fórmula específica para o dipolo, que serve para modelar situações reais, especialmente moléculas, moléculas polares, como por exemplo a água. A molécula de água é uma molécula polar. E a gente já discutiu isso antes. Bom, mas aqui no caso do potencial a gente pode obter uma fórmula um pouquinho mais geral do que a do campo elétrico gerado pelo dipolo, que a gente obteve no outro capítulo. Então aqui a gente não precisa botar o ponto P na mesma linha onde está as duas cargas. A gente pode botar ele numa outra direção aqui, certo? E isso vai nos fornecer uma aproximação. Então a ideia é a seguinte: tem um ponto P aqui em cima, tem um ponto P aqui onde a gente vai medir o campo gerado por esse dipolo, e esse ponto ele vai formar um ângulo θ aqui na média com esse eixo Z, que é o eixo determinado pelas duas cargas. Tá? Então a gente vai dizer que esse ponto médio está a uma distância r lá do ponto P, e a gente vai calcular o dipolo como se ele estivesse bem aqui no meio, porque isso é uma aproximação. E essa aproximação faz sentido justamente porque o objetivo é aplicar isso para moléculas. Porque uma molécula ela é uma coisa extremamente pequena, por exemplo, a molécula de água aqui, que parece o Mickey. A distância entre a parte positiva e a parte negativa, que é esse D, é muito pequena comparada com a distância R entre nós que estamos observando aqui,
né? Isso aqui deveria ser um olho. Nós que estamos observando e a molécula. Então o raio essa distância entre a parte positiva e negativa da molécula é muito pequena comparada com a distância macroscópica que existe entre nós e ela, né? Então de fato essa aproximação faz sentido. Essa aproximação de dizer que basicamente a gente pode considerar isso aqui como sendo um ponto situado aqui no meio. Mas essa aproximação tem que ser feita com certo cuidado. Então vamos ver que primeiro a carga positiva está a uma distância r mais do ponto P, enquanto que a carga negativa está a uma certa distância r menos do ponto P. Pelo princípio da superposição que a gente acabou de discutir, o potencial V lá calculado no ponto P vai ser o potencial gerado pela carga positiva mais Q, somado com o potencial gerado pela carga negativa menos Q. Esse é o campo exato, certo? Isso aqui é o campo exato. E o que nós vamos fazer é expandir ele para escrever ele dessa fórmula aqui, dessa forma, e depois aproximar. Então, como são duas cargas pontuais, a gente usa a fórmula da carga pontual, né, que é 1 sobre 4πε0 1 sobre 4πε0 vezes a carga mais Q dividido pela distância entre a carga mais Q e o ponto P, que é R+. Então por isso fica mais Q sobre R+, somado com a outra carga aqui, que é menos Q, dividido pela distância R- entre essa carga e o ponto P onde está medindo. Então botando o Q em evidência, fica Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre R+, menos 1 sobre R-. Então o potencial V vai ser Q sobre 4πε0, e aqui a gente faz um joguinho de fração, que nada mais é do que isso aqui, né? 1 sobre A menos 1 sobre B é a mesma coisa que B sobre AB menos A sobre AB, né? Multiplicando a primeira fração por B em cima e embaixo e a segunda por A em cima e embaixo, fica com o mesmo denominador. Então fica B menos A sobre AB. Sendo que esse aqui é o B. Então fica R menos menos R mais sobre o produto dos dois. Tá? E aí é em cima dessa fórmula que nós vamos fazer uma aproximação. Então vamos primeiro supor o seguinte. Vamos supor que essas duas distâncias aqui, esses dois raios são paralelos. Isso aqui é muito parecido com o que a gente faz quando pensa nos raios solares incidindo sobre a Terra. A gente aproxima dizendo que eles são paralelos. Na verdade eles não são. Mas a gente está tão distante do Sol, 150 milhões de quilômetros, que o ângulo entre os raios que chegam aqui na Terra é praticamente zero, é desprezível. Então eles são praticamente paralelos. E pelo que eu discuti com vocês ainda agora, a gente pode fazer a mesma aproximação aqui. Quer dizer, o ponto P está tão distante, mas tão distante, que a gente pode desprezar essa inclinação entre esses dois raios e supor que são paralelos. Fazendo isso, a diferença entre os dois vai ser esse pedacinho bem aqui, né? Que vai ser o raio maior, que é R-, subtraído do raio maior, do raio menor, que é R+. Então a gente vai chamar isso de delta aqui temporariamente para facilitar. E vamos pensar nesse triângulo que se formou bem aqui. Então eu redesenhei esse triângulo bem aqui. Ele vai ter uma hipotenusa D. Esse tamanho aqui vai ser o delta. E bem aqui vai se formar um ângulo θ, que é o ângulo θ entre o ponto médio aqui do dipolo e o ponto P lá que eu mencionei antes. Só que aqui ele vai ser tanto o ângulo daqui de baixo, como o ângulo daqui de cima, como o ângulo aqui da média também. Vai ter tudo θ, porque a gente está aproximando de que os raios sejam paralelos. Então, feito isso, o cosseno desse ângulo θ é o cateto adjacente, que é delta, dividido pela hipotenusa, que é D. Né? Então fica cosseno θ igual a delta sobre D. E passando o D multiplicando aqui, a gente vê que delta na verdade é D cosseno θ.
Então isso fornece uma aproximação para esse numerador bem aqui, ó. Esse numerador a gente vai aproximar por d cosseno θ, né? Que aí a gente coloca em termos de grandezas que a gente conhece. Vamos já ver por quê. E o produto a gente vai aproximar simplesmente por r ao quadrado, porque eles são a uma longa distância é como se eles tivessem o mesmo tamanho. Mas a gente pode melhorar esse argumento vendo o seguinte: r mais é aproximadamente r menos delta sobre 2. Por quê? Vou tentar desenhar bem aqui. Esse aqui é o raio R. Então, esse tamanho bem aqui, é delta, né? Então, esse tamanho bem aqui vai ser delta sobre 2. E esse daqui também, delta sobre 2. Então, o R, que é esse do meio aqui, vai ter um tamanho intermediário entre o R mais e o R menos. De tal modo que o R mais vai ser esse R subtraído desse pedaço, que é justamente delta sobre 2. Então, o R mais vai ser aproximadamente R menos delta sobre 2. E da mesma forma, o R menos aqui vai ser aproximadamente o R somado com esse pedaço aqui. Ou seja, vai ser aproximadamente R mais delta sobre 2. Então, substituindo isso nesse produto aqui, fica R menos delta sobre 2 vezes R mais delta sobre 2, que é um produto notável, né? O produto da soma pela diferença de dois termos. Fica o quadrado do primeiro, R ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é delta sobre 2 ao quadrado. Bom, é aqui que entra a aproximação. Como o delta é pequeno, um número pequeno ao quadrado fica ainda menor, e dividido por 4 ainda fica menor ainda. Então isso significa que se essa diferença fosse, por exemplo, 1 milímetro, que é 10 a menos 3 metros, e vamos supor que a gente tem uma régua aqui que só mede até milímetros, que é como é a maioria das réguas. Delta ao quadrado ficaria 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado, então ficaria 10 a menos 6. Só que 10 a menos 6 é um micrômetro, que é impossível de medir com a régua que só mede milímetro. Então isso significa que delta ao quadrado é desprezível para essa análise aqui, porque a precisão dele está além daquilo que a gente estipulou no início. Como a gente está considerando delta pequeno, a gente consegue medir no máximo delta, a gente não consegue medir delta ao quadrado, que vai ser muito pequeno. Então, por esse motivo, a gente despreza esse termo e faz essa aproximação de que o R mais vezes R menos é, na verdade, só o primeiro termo, R ao quadrado. Então, juntando essas duas aproximações, né, a primeira, que diz que delta é d cosseno θ, e a segunda, que diz que R mais vezes R menos é R ao quadrado, juntando essas duas, juntando essas duas aproximações, fica o seguinte, né? A gente viu que a expressão original era essa aqui, tá? E aí nós fizemos duas aproximações, R menos menos R mais, aproximamos por d cosseno θ, e o produto aproximamos por R ao quadrado. Então, substituindo, fica esse termo que já estava, q sobre 4πε0, vezes aqui em cima aproximamos por d cosseno θ, e embaixo por R ao quadrado. E aqui a gente tem que lembrar que apareceu o produto Q vezes D, que é o momento de dipolo, né? Que está escrito aqui embaixo, que é o momento de dipolo elétrico. Então, na verdade, o potencial do dipolo vai ser 1 sobre 4πε0 vezes P cosseno θ sobre R2. Tá? E essa é a fórmula do dipolo. Veja que, em particular, quando θ é igual a zero, que significa o ponto P exatamente aqui em cima do eixo Z, a gente vai estar na mesma situação que a gente considerou quando estudou o campo elétrico gerado pelo dipolo. Então, nesse caso, o cosseno θ vai ser igual a 1 e o potencial vai ser isso. E o campo elétrico vai ser esse aqui, que na verdade está errado.
que eu estou dizendo que o escalar é igual a um vetor. Pronto, agora está certo. Vai ser 1 sobre 2πy0p sobre R3. Como é que eu sei disso? É só derivar V. Então, se eu calcular o gradiente desse V, se eu calcular o gradiente menos o gradiente desse V, vai dar esse campo elétrico bem aqui, certo? Muito bem. Então, esse é o potencial do dipolo. Vejamos então também um pouco sobre distribuições contínuas de carga. Vamos ver dois exemplos. Primeiro, argumentos que podem ser aplicados para qualquer caso de uma distribuição contínua, e depois cálculos específicos. Então, para uma distribuição contínua, a gente vai imaginar aqui que existe um elemento de carga dQ, que seria esse quadradinho aqui, que está gerando um campo num ponto P, onde a gente vai medir. Então, a gente chama também o potencial de campo, também, porque ele também é um campo no sentido matemático, né? É uma função que pode ser calculada no espaço. Então, quando eu falo campo, seria também o potencial. Então, a gente pode calcular esse campo, que é o potencial, aqui nesse ponto P, né? E ele vai ser um campo diferencial, ele vai ser um elemento só, infinitesimal, né? E aproximando esse elemento de carga aqui de uma partícula, esse campo seria dado então por 1 sobre 4πε0 vezes a carga dessa partícula dQ dividido por R, né? Essa é a fórmula do potencial gerado por uma carga pontual. Agora, se a gente integra isso tudo, aí a gente obtém justamente o potencial, né? Mas a questão é integrar em quê? Aí vai depender. Se for uma distribuição linear, eu vou integrar num caminho. Se for uma distribuição superficial, eu vou integrar numa superfície. E volumétrica, eu vou integrar num volume. E isso vai dar o potencial, que é justamente essa fórmula aqui. Então a justificativa dessa fórmula é que a gente pode imaginar que está separando esse volume, ou essa superfície, ou essa linha, em pedacinhos, e calculando o potencial gerado por cada pedacinho depois, somando continuamente, ou seja, integrando. E aí, em cada caso, a gente vai substituir esse dq pelo seu valor correspondente. Se for uma distribuição linear, como a densidade é dq sobre dl, a gente isola o dq aqui e obtém que dq é lambda dl. Se for uma densidade superficial, a gente substitui o dq por sigma dA. E aí o problema vai dizer, o problema que a gente for resolver vai dizer quem é sigma e quem é dA. Finalmente, se for uma distribuição volumétrica, o dq vai ser ρ vezes dv. Exatamente como nós fizemos para o cálculo direto do campo elétrico. Vamos agora ver dois exemplos. O primeiro é o potencial gerado pelo fio carregado. É possível calcular todos os exemplos que nós fizemos de cálculo do campo elétrico, usando a definição lá da lei de Coulomb, e também usando a lei de Gauss, para aqueles que permitem essa simetria. Porém, seria um pouco cansativo se a gente repetisse as mesmas coisas. Então, o que o livro faz aqui, para facilitar, é, na verdade, não calcular os mesmos exemplos, e sim outros. Então, nesse caso aqui, em vez de calcular o fio infinito que a gente já calculou quando estudou lei de Gauss, a gente calcula o campo gerado por esse fio finito aqui. Vocês vão ver que é um cálculo relativamente simples, tá? Relativamente, não é tabuada, mas é relativamente simples, certo? Então a gente parte primeiro aqui da definição, né? Então o potencial é 1 sobre 4πε0 vezes a integral de dq
sobre R. E aí a gente vai separar esse fio, que a gente vai considerar ele unidimensional, né, em pequenos pedaços de carga dQ, que vão ser lambda vezes dx, que a gente vai considerar. Vamos devagar, então vamos pegar um elemento aqui, né, do fio. Esse elemento do fio, deixa eu escrever ele aqui embaixo. Então o fio vai de 0 até L, aqui no eixo X. Então esse elemento de fio vai ter um certo tamanho dx e ele vai ter uma certa carga dq. Como a gente está supondo, nem falei, mas a gente está supondo que a densidade é constante, então a densidade é carga dq dividido pelo dl, que nesse caso é dx, porque a gente está sobre o eixo x. Então o elemento de carga vai ser a densidade linear de carga, que é constante, vezes dx. Quanto é essa densidade? Como ela é constante, ela vai ser a carga total dividido pelo comprimento total. Então, se eu quiser dar um valor numérico para isso, eu teria que saber qual é a carga total que está distribuída nesse fio e qual é o tamanho dele, L. Tá? Mas nesses problemas, como a gente sempre supõe que a gente pode fazer isso depois, a gente nem se preocupa com isso e só deixa o lambda aqui. Então, fazendo isso, o potencial fica 1 sobre 4π epsilon 0 integral. O dq a gente vai substituir por lambda dx. E o R, a gente tem que notar uma coisa. Esse ponto vai estar numa certa posição x aqui, né? Em média. E ele vai estar a uma distância r. Esse r que entra na fórmula é essa distância entre o ponto P e o elemento de carga que está gerando esse campo. Então, como o elemento de carga está bem aqui, ele vai estar a essa distância r que forma... Tudo aí forma um triângulo retângulo. Então, bem aqui vai ser x, bem aqui nesse pedaço vai ser x. Então a gente vai ter um triângulo retângulo aí, onde aqui vai ser R, D e X, e aqui é um ângulo reto. Então a gente pode aplicar Pitágoras, né? E escrever que R ao quadrado é na verdade x ao quadrado mais D ao quadrado. E tirando a raiz, R é raiz quadrada de x ao quadrado mais D ao quadrado. Então em vez de R aqui embaixo a gente já bota isso. Raiz de x ao quadrado mais D ao quadrado. E essa integral, como a variável é x aqui, e só tem uma variável, então para varrer todo esse fio, a gente vai integrar de x igual a 0 até x igual a L. É sempre uma integral definida. Apesar da gente escrever assim, como se não tivesse limite de integração, sempre tem. O que acontece é que, como o limite de integração depende do exemplo, a gente não escreve. Só escreve quando já está no exemplo. Tá? Então, chegamos nessa integral aqui e ao resolvê-la a gente já vai ter o resultado, não precisa mais nem olhar para o problema físico, agora virou um problema de cálculo. Então, sendo lambda constante, ele sai da integral e fica assim. Lambda sobre 4π epsilon 0 integral de dx sobre raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado. E essa integral, essa primitiva, ela é tabelada, certo? Então vamos dar um parêntese aqui. Primitiva abaixo é tabelada, tá? Tabelada quer dizer que a gente não precisa se preocupar em resolver, porque já foi resolvido milhões de vezes. Então a primitiva é quando não tem limite de integração, é só a integral indefinida. Então essa integral indefinida, bem aqui, ela é tabelada e vale logaritmo natural de x sobre d mais a raiz quadrada de 1 mais x sobre d ao quadrado. Certo? Então o que a gente vai fazer é simplesmente substituir os limites de integração aí para encontrar o potencial.
fazendo isso, então vou continuar fazendo de verde aqui para dizer que é só o cálculo da integral ainda. Então a integral de 0 a L de dx sobre raiz de x2 mais d2 é o logaritmo natural do módulo. Eu vou substituir x por L, então vai ficar L sobre D mais a raiz de 1 mais L sobre D ao quadrado, menos esse mesmo logaritmo calculado em x igual a zero. Então vai ficar 0 sobre D mais a raiz quadrada de 1 mais 0 sobre D ao quadrado. Tá? Então vai dar o logaritmo do primeiro lá, que eu não vou repetir porque é muito grande, menos o logaritmo do segundo, que vai ficar 0, e aqui 0 vai dar logaritmo de 1. Né? E o logaritmo de 1 é 0. Tá? O logaritmo de 1 é 0, seja qual for a base dos logaritmos. Certo? Então isso significa que essa integral dá simplesmente esse logaritmo primeiro lá. E é isso, voltando de novo para o problema, a gente fica então que o potencial vai ser lambda sobre 4πε0, que é o que estava fora da integral bem aqui, né? Vezes o resultado da integral, que deu isso, né? Onde esse conteúdo é esse conteúdo aqui de cima. Então fica o log natural do módulo de L sobre D mais a raiz de 1 mais L sobre D ao quadrado. E esse é o resultado. Certo? Então esse é o campo, é o potencial gerado pelo fio finito, calculado num ponto P, né, nessa posição específica aí, perpendicular ao fio, a uma distância D. Sobrou um slide aqui. Tá. Então vamos ver o segundo exemplo aqui, que é o potencial gerado pelo disco carregado. Na verdade, vamos ver esse exemplo na próxima aula. Eu acho que a gente já discutiu bastante coisa hoje. Então vamos encerrar por aqui com esse primeiro exemplo. Aí vocês têm tempo de processar melhor isso daqui. E a gente continua na quarta-feira. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa em relação a isso tudo que a gente discutiu hoje? Foi bastante coisa, né? Ok, pessoal. Então, espero que vocês estejam conseguindo fazer lá a lista. Se tiver alguma coisa, me perguntem, certo? Até quarta-feira, então. Valeu aí. Boa semana para vocês. Beleza? Falou então. Tchau, tchau.